Salve galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no Virtual Education. E na aula de hoje nós vamos aprender a como escrever e identificar um vetor, tá bom? Para isso eu vou estar usando aqui o meu personagem, Roberto. Ele saiu da escola, chegou aqui no cruzamento e ele tem que optar entre ir para casa da mãe, ir para casa da namorada ou ir para casa dele, certo? E digamos que a casa da mãe fique a 30 quilômetros da onde ele está ali do cruzamento. A casa da namorada fica a 20 km, ok? E a casa dele a uns 50 km, certo? E a velocidade que Roberto tem, a velocidade que ele pode chegar, a velocidade dele seria 10 km por hora. Não vou colocar unidade para não confundir a gente, tá? Eu faço a seguinte pergunta: quanto tempo levaria para Roberto chegar na casa da namorada, por exemplo, que fica a 20 km de onde ele está? Aí você imediatamente responderia: leva 2 horas. Ele está a 10 km por hora, a casa da namorada fica a 20 km, então levaria apenas 2 horas. Legal, só que tem um detalhe. E se Roberto tiver uma velocidade para casa da mãe, ele estiver vindo para cá, e eu perguntar quanto tempo leva para ele chegar na casa da namorada? Na prática, seria infinito. É um tempo infinito, ele nunca vai chegar. Por quê? Porque ele está vindo para a casa da mãe, está vindo nessa direção. Isso quer dizer que quando eu te falo somente o valor da velocidade, isso não é o suficiente. Por quê? A velocidade ela é um vetor. E aí entra o primeiro ponto importante. Todo vetor vai ter essa setinha aqui em cima. Ok? Velocidade, que a gente sempre chamou de V, só que agora a gente vai dizer que ela é um vetor. Então ela tem essa setinha aqui em cima. E se a velocidade é um vetor, ela tem módulo, direção e sentido. Isso quer dizer que eu informar para você somente o valor pode não ser o suficiente para você começar a fazer as suas contas. Quando eu te informo o valor e você pega esse valor e joga direto nas suas contas, você não está falando de vetores, você está falando de escalares, que são os números por si só. Por exemplo, a minha massa, 70 quilos. Isso é um escalar. A massa não tem direção e não tem sentido. Massa, quando você fala o número, você já deu toda a informação sobre ela. 70 quilos, vou fazer uma conta aqui, vou aplicar na fórmula, eu pego esse 70, coloco na fórmula e começo a fazer minha conta. Agora, quando se trata de vetores, só o número não é o bastante. Você precisa saber a direção e o sentido. Bem, na matemática, a gente aprende sobre o nosso universo, assim, o nosso universo espacial, ele é um universo 3D. Quando eu falo 3D, quer dizer que assim, eu posso me mover para frente, para trás, isso é uma dimensão. Para a direita, para a esquerda, isso é outra dimensão. E eu posso ir também para cima e para baixo. Isso é outra dimensão. Isso representa um universo tridimensional, onde, em geral, a gente escreve aqui, ó, ele pode vir para cá, e para cá, que seria para frente e para trás aqui do quadro. Ele pode ir aqui para a direita e para a esquerda. Ele pode ir para cima e para baixo. Cada dimensão dessa, na verdade, é uma direção, ok? Quanto mais direções, mais dimensões. No caso, o nosso universo é 3D. Então, ele tem uma liberdade tridimensional. Se a gente estivesse, por exemplo, brincando num joguinho do Pac-Man, um joguinho antigo, onde o boneco ele podia ir para frente, para trás, para cima e para baixo. Esse universo, ele é 2D, são os jogos antigos. Os jogos atuais, ele pode ir para frente, para trás, ele vem aqui para fora, vai para o fundo do cenário e tudo mais. Aí os jogos atuais já são 3D, certo? Bem, esquecendo essa parte aqui, vamos focar em como escrever isso, esse universo 3D, matematicamente. Na prática, cada eixo aqui, como a gente chama na matemática, que na física a gente pode chamar de direção, cada direção aqui, a gente dá uma letra que representa a nossa direção. Essa aqui, normalmente para cima e para baixo, é a direção Z, ok? Essa daqui fica sendo a direção X e essa daqui pode ser a direção Y. É regra você colocar X, Y, Z? Não, você coloca a letra que você quiser. Eu só estou falando a que a gente costuma utilizar mais, é o X, Y, Z. Só que tem uma coisa importante. X, Y, Z, como direções na matemática, X, Y e Z, são os nomes dos eixos. Quando eu falo que eu vou me movimentar na direção X, o que seria me movimentar na direção X? É eu ir para minha casa ou ir para a casa da minha mãe. Isso aqui, é me movimentar na direção X. Esse aqui é o eixo X, certo? Quando eu falo que eu vou me movimentar na direção X, eu vou usar, junto com o meu número, esse cara aqui, o I, chapéu. Se eu for me movimentar na direção Y, eu vou usar
J, chapéu. E se eu for me movimentar na direção Z, eu vou usar o K, chapéu. Ah, Jacques, o que é esse IJK? É como se fosse uma etiqueta, ok? Que você coloca junto com o seu número para você dizer qual é a direção que você está indo. Então, quando eu falo para você que minha velocidade vale 10, aí pode ficar o seguinte questionamento. Tá, tem uma velocidade 10, mas qual é a direção? Aí eu falo, ó, eu tenho uma velocidade 10, aí junto com o meu número eu coloco aqui, ó, J, chapéu. Então, ó, velocidade 10J. O que significa? Que essa velocidade é ao longo do eixo J. Quem é o eixo J? É o Y. Então, eu estou com uma velocidade para cá. Ó, aqui é o J, né? Esse é o Y, esse aqui não é o Y. Então, eu estou aqui ó, com uma velocidade aqui assim, ó, ou para lá ou para cá. Eu não vou me movimentar na direção da minha casa ou da casa da minha mãe, e sim na direção da casa da minha namorada ou na direção da escola. Só que, beleza, um vetor ele tem módulo, direção e sentido. O que vem a ser um módulo? Módulo é um número. O que é a direção? Vai ser essa letra que vai estar aqui acompanhando o meu número. Pode ser o I, pode ser o J e pode ser o K. Tem outras? Tem. Mas o I, J e K são esses aqui, são os principais, são os primordiais, vou colocar dessa maneira, ok? Eu posso pegar aqui e escolher uma direção aleatória, meio aqui cruzado, sabe? Eu posso vir para cá. Ao invés de seguir reto ou vir para cá, digamos que tem um beco que eu posso entrar aqui. Eu posso fazer isso? Posso. Essa direção, ela vai ter uma outra letra que representa ela. Pode ser R, pode ser W, aí a gente inventa uma letra. Mas essas principais aqui, vertical, e as horizontais aqui, para frente e para trás, direita e esquerda, é sempre o I, J e K, ok? Então, se eu falo que eu estou me movimentando com 10J, quer dizer que eu estou movimentando aqui, ó, nessa direção Y. Foi um módulo, é o número. O I, o J e o K que aparece aqui é a direção, certo? E o que vai dar o sentido? O sentido vai ser dado pelo sinal. Como assim? Se eu falar que eu estou com uma velocidade de menos 10J, eu estou dizendo o seguinte, o módulo é 10, ou seja, eu vou me movimentar com o valor de 10, ok? A direção é J, quer dizer que eu estou aqui assim, ó, no eixo Y, e quando eu estou com o sinal de menos, quer dizer que eu estou indo para o lado negativo de J, ou seja, não seria esse cara. Essa aqui seria a minha velocidade menos 10J. Vocês entenderam? Porque está negativo. Agora, se eu colocar mais, aí não é essa aqui. Eu tiro daqui, tá feinho aqui, deixa eu limpar. Eu tiro essa daqui, mais é para lá. Aí fica mais 10J, ok? Então é isso que é um vetor. Um vetor ele vai ter 3 informações. Seu valor numérico, sua direção, que é da... Opa, faltou o chapéu. Sua direção, que é dado pelo I, J ou K. E o seu sentido, que é dado pelo sinal de positivo ou negativo, tá bom? Além dessa descrição, os vetores eles podem ser combinados. Isso a gente vai aprender na próxima aula. E aí a gente vai aprender a colocar vetor numa direção, tirar de uma e colocar na outra. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou fazer as aulas mais curtas para que fique mais fácil de ir absorvendo. A gente se vê na próxima aula. Valeu!